Mas olha só, daqui a pouco a seleção brasileira vai estar reunida justamente nessa data FIFA para mais 2 amistosos. Encara Guiné no dia 17 nesse mês e Senegal no dia 20. Isso aí. E entre as novidades na lista do técnico interino Ramon Menezes para essas partidas estão Wanderson e o Ayrton Lucas. Testes para uma posição cada vez mais complicada de preencher, a lateral. Eu enxergo o lateral como uma peça-chave dentro da estrutura da equipe. Parece que é uma função mais tranquila, só que é muito um erro seu pode custar um gol, assim como um acerto seu pode decidir o jogo. Que a família quer que ele chegue aqui e aí fala, não vai para lateral não, briga para você ser atacante, briga para você ser meia. O grande desafogo dos times são pelos lados. Considerado o melhor lateral direito da história do futebol mundial. Você acha que não compensa jogar na lateral? Tratar bem a bola é condição básica para acreditar num futuro no futebol. O Júlio trata. Os companheiros de time sabem disso, afinal, ele já foi até convocado para a seleção brasileira sub-17. Mas ali no treino do Fluminense, nem sempre a bola chega. Frustra qualquer jovem, mesmo um valorizado moleque de xerém. Ossos do ofício de um lateral. Eles não têm vida fácil. Um dos motivos pelos quais os laterais brasileiros de destaque andam em extinção, tanto na quantidade quanto na qualidade de outros tempos. Você vai lembrar do Roberto Carlos, você vai lembrar do Marcelo, você vai lembrar do Cafu. É um nível muito lá em cima e nem sempre você vai produzir nessa quantidade como produzir. Mas especificamente lateral, a gente tem tido um pouco de dificuldade na questão de revelação. Existe sim uma carência por bons jogadores, por grandes jogadores na função. É fácil de ver. Quem aqui nesse grupo é atacante? Levanta a mão, por favor. Quem é meio campo? Quem é zagueiro? Goleiro? Lateral. Mesmo no Fluminense, um clube com uma das bases mais respeitadas do futebol brasileiro, responsável por formar alguns dos maiores craques do país nas últimas décadas, a oferta não é das maiores. Eu acho que para fazer um papel de lateral não é fácil, né? E voltar, acho que também o futebol de antes não era igual hoje, muita força, intensidade. Muito bom, Arthur. O Arthur Rian é o lateral direito do time sub-15 do Fluminense. Muito bom, Arthur. Quando ele chegou de Alagoas, a posição em campo era outra, meio atacante. Essas transformações são muito comuns entre os laterais. Acho que não tem um que vem desde pequenininho na lateral, que esteja aqui na nossa categoria, né? Por que você acha que isso acontece? Todo mundo que vê futebol na TV, vê no estádio, vai querer fazer o gol, é o melhor momento do futebol. A maioria dos garotos chegam querendo ser atacantes, né? Porque o mercado valoriza mais os atacantes, o pai quer que ele seja atacante, a família quer que ele seja atacante. No fim dos anos 80, isso já acontecia. Como num dia em que o mestre Tele Santana olhou para o Cafu num treino do São Paulo e achou que ele poderia dar certo na função. Eu comecei como atacante no futebol. Passei para meia e da meia eu fui me adaptar na lateral, mas por uma dificuldade e por uma necessidade do São Paulo na época que o lateral direito machucou, né? Quando eu cheguei no São Paulo eu era volante. Aí teve um jogo que o lateral machucou e não pôde ir. Aí eles perguntaram pra mim, mas você pode jogar de lateral? Eu falei, posso. Joguei de lateral, fiz 3 gols esse jogo. Aí nunca mais saí. O Emerson Royal, do Tottenham da Inglaterra, é um dos candidatos a assumir a lateral direita da seleção brasileira no ciclo para a Copa de 2026. Ele vinha num ano muito bom até sofrer uma lesão no joelho direito. O Emerson já apareceu na primeira lista do Ramon Menezes. Emerson, Tottenham. Chegou a ser convocado antes da Copa do Catar, mas ficou fora da lista final do Tite. Laterais direitos, Daniel Alves, Pumas, Danilo, Juventus. A difícil adaptação do Emerson ao futebol inglês nas primeiras temporadas por lá teve um peso nisso. Os treinadores do mundo inteiro têm usado os laterais de formas bem diferentes. E isso exige um conhecimento tático acima da média. Procuro sempre os melhores jogadores, mais qualificados, mais inteligentes, para ocuparem essa posição. Tem um lado bom. Você pode se destacar muito rápido no passe, numa jogada que você acha. Só que também tem um contra, né? Você pega um Vinícius Júnior da vida e você tá ferrado, mano. Branco, os laterais sempre foram muito exigidos taticamente, mas você acha que hoje em dia são ainda mais? Hoje o lateral é determinante, por a questão tática, né?
que o grande desafogo dos times são pelos lados. O Paulo Vitor é o treinador da categoria Sub-20 de outro centro de excelência em formação do futebol brasileiro, o Palmeiras. Bora, Luiz! Às portas do profissional, laterais direitos como o Gilberto e o Thiago já têm muitos anos de trabalho no modelo que exige versatilidade dos jogadores. Nas categorias iniciais, até o sub-14, 15 ali, a gente roda muito os jogadores de posição. Então isso facilita você encontrar os jogadores aptos a fazerem essa função. O Cafu discorda muito desse conceito. O que nós precisamos hoje, principalmente nas categorias de base, é treinar lateral para ser lateral. Não treinar lateral para ser zagueiro ou treinar lateral para ser meia. Lateral tem que ir na linha de fundo 300 vezes, tem que fazer 400 cruzamentos, tem que antecipar 300 bolas, tem que fazer cobertura. Quando um centroavante, eu falava, o que os laterais estão fazendo aí atrás? Lateral de seleção tem que ir. Esquece. Isso é histórico, é cultural e sempre foi assim e a gente ganhou 5 títulos mundiais dessa maneira. Primeiro, meu máximo respeito também por aquilo que pensa o Cafu, o Branco, porque tudo aquilo que eles falam, a gente tem que falar amém, porque realmente eles conquistaram tudo da maneira que eles jogavam. Mas hoje em dia tem uma coisa que os treinadores valorizam muito dentro dos clubes, que é o equilíbrio. A minha forma de interpretar essa mudança na posição de lateral que vem ocorrendo é justamente para haver algum equilíbrio ao mais assim, defensivo no momento de perda de bola. Ele precisa atacar, ele precisa ter coragem, precisa ser corajoso. Precisa, às vezes, largar um pouco o que o treinador faz e ir para o ataque. É com essa mentalidade ofensiva que o Emerson Royal pretende vencer na seleção. Tudo que eu já passei, né, acredito que esse é o momento que eu venho mais preparado e com mais gana ainda de me manter na seleção brasileira. O Brasil tem laterais direitos mais jovens ainda despontando. O Arthur foi campeão sul-americano com a seleção sub-20 e também esteve na primeira convocação do Ramon para a principal. Foi vendido nesse ano pelo América Mineiro para o Bayer Leverkusen da Alemanha por 38 milhões de reais. Vinícius Tobias surgiu no Internacional, foi destaque na base do Brasil e foi terminar a formação lá no Real Madrid. Outro lembrado com frequência pelos treinadores é o Wanderson do Mônaco. Ele inclusive esteve na última convocação da seleção brasileira. Wanderson, Mônaco. Tem bons laterais hoje nessa posição do Brasil, mas é um mercado escasso. Você pode chegar a grandes oportunidades nessa posição para um futuro aí. Também vão para os amistosos de junho contra Guiné e Senegal os laterais Ayrton Lucas, de 25 anos, que vem se destacando no Flamengo, e 2 um pouco mais velhos, Alex Telles, de 30 anos, do Sevilha, e Danilo, de 31, da Juventus. Laterais mais experientes. E de experiência, esse aí entende. E tem um último recado para dar. Olha só, 3 finais de Copa do Mundo, 4 Copas do Mundo, 2 Libertadores, 2 Mundial com São Paulo, 2 Mundiais com São Paulo, Mundial com Milan, jogando na lateral direita, considerado o melhor lateral direito da história do futebol mundial. Você acha que não compensa jogar na lateral? E vou falar pra vocês, compensa ser lateral sim, viu, gente? É uma maravilha ser lateral. Bora que nós estamos precisando de vocês na lateral direita, viu, jovens? Cansa, mas vale a pena.